coisas do mundo não iriam me derrubar. O orgulho tomou conta do meu ser e o pecado devastou meu viver. Fui embora, disse ao Pai, dá-me o que é meu, dá-me a parte que me cabe da herança. Fui pro mundo, gastei tudo, me restou só o pecado. Hoje eu sei que nada é meu, tudo é do Pai. Tudo é do Pai, toda honra e toda glória. É dele a vitória alcançada em minha vida. Tudo é do Pai, se sou fraco e pecador, bem mais forte é o meu Senhor, que me cura por amor. Tudo é do Pai, toda honra e toda glória. É dele a vitória alcançada em minha vida. Tudo é do Pai, se sou fraco e pecador, bem mais forte é o meu Senhor, que me cura por amor. Olha aí pro seu irmão, fala assim: irmão, vai escorar tudo que você comeu, rapaz. Só se cochilar agora. Eu não queria. Os irmãos falaram que não é pra me falar nada, não. Vou contar, irmão. Eu trouxe aquela maquininha de choque. Se cochilar, pode ficar esperto, hein? Vai experimentar o choque, hein? Vamos cantar? Pra despertar, senão o graveiro dorme. Quem crê em Deus aqui? Oh, glória! Eu creio, eu confio, eu espero do Senhor. Eu creio, eu confio, eu espero do Senhor. Todo. Eu creio, eu confio, eu espero do Senhor. Eu creio, eu confio, eu espero do Senhor. Eu sei muito bem que em toda situação Deus me segura com a sua mão. Dificuldades muitas eu já passei, mas todas elas com Deus eu superei. Eu quero agora poder anunciar, todo mundo poder anunciar. Grita bem alto a todos meus irmãos, o seu problema com Deus tem solução. Eu creio, eu confio, eu espero do Senhor. 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 Agora a sacanagem é nós poder olhar lá para a represa e não poder ir lá dar um mergulho, né? Mas nós somos muito mais privilegiados. Nós vamos mergulhar no Espírito Santo agora. Amém? Vamos lá. Assim, ó. Que alegria é louvar ao Senhor. Que alegria é louvar ao Senhor agora e mergulhar no Espírito de Deus e mergulhar no Espírito de Deus.
descer agora, pula. Pula do Senhor, que alegria é. Pula do Senhor e mergulhar no Espírito de Deus e mergulhar no Espírito. A esperança de chegar até aqui, vim caminhando aqui, estou me decidindo. Eu vou ficar, oh glória, eu vou ficar na fazendinha, eu vou ficar. Tá cansado demais, já sentou tudo, olha. Ei, depois do almoço, eita. Cadê a maquininha, irmão? Pediu o Silvio Santos uma maquininha daquela. Aqui, ó, tá na maletinha aqui, ó. Vocês não importam, não? Vamos ficar só um pouquinho só de pé de novo. Nossa, depois do almoço eu sei que é assim, mas isso passa, pode ficar tranquilo. Daqui a um pouco você já está querendo comer de novo. Um dia, Deus escolheu um homem chamado Elias para libertar um povo teimoso. O povo parecia nós assim, né? Mais ou menos. Mas esse homem, ele foi perseguido por um rei e uma rainha. E nessa perseguição, Deus concedeu um espírito novo para ele. Mas ele sentou na beira do caminho, ele pediu a morte. Parecia assim, que nós que vai caminhando, daqui a um pouco, fala, aquele padre nojento, aquele irmão, aquele não sei o quê, não é? Ele não tem isso? Aquele irmão falou isso, eu não vou lá mais não. Deixe de ser feio. Né? Nós precisamos abrir os olhos. Mas esse homem, a palavra vai dizer, lá no final da Bíblia, na carta de Santiago, vai dizer que ele era um homem simples, como qualquer um de nós. E um dia, no poder de Deus, ele ergueu a mão para o céu e pediu a Deus para não chover por causa da teimosia do rei. E o céu fechou 3 anos e 6 meses. No dia que as coisas poderiam voltar ao normal, Deus falou para ele, vai lá. E o povo procurando ele para matar, ele foi lá. Ele chegou lá, teve um desafio. Naquele desafio, ele esperou que os 400 discípulos lá de Baal rezassem primeiro, depois ele botou-se de joelho e clamou ao Senhor, e a chuva veio. Aí hoje uma irmã sugeriu ali, nesse calorão que está, nós está faltando rezar pela chuva. Eu não sei se você já fez isso, se você já fez um clamor. Mas quando Jesus, em Mateus capítulo 15, Jesus surpreende aquele povo andando por cima das águas, ele supõe até a natureza. E eu creio que ele pode fazer isso. Então eu queria que cada um de nós aqui, porque nós somos todos iguais e pessoas simples, como diz a palavra, mas nós podemos pedir porque nós temos a filiação de Deus, amém? Então na autoridade de filho de Deus, eu queria pedir para você fazer esse grande clamor junto comigo agora. Fechar os seus olhos. É do seu jeito. Não é do meu, do seu jeito. Você vai clamar a Deus que as portas do céu se abram e a chuva caia sobre todas as necessidades da nossa terra, para que nós tenhamos água, para que nós possamos produzir. Porque, meus irmãos, é preciso ter um povo que clama. É preciso ter um povo que se abre ao poder. É preciso ter um povo que crê nessa graça. E como o irmão disse, quando nós vamos rezar para chover, vamos levar o guarda-chuva para não voltar molhando. É pela sua fé, é pela minha fé, que nós vamos balançar o coração de Deus e Ele vai mandar essa graça. Levanta suas mãos para o céu e começa a clamar a Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma. Mas levanta mesmo a sua mão, meu irmão, e creia que você está clamando a graça e as bênçãos das promessas do Deus Todo-Poderoso, como Elias clamou, e a
o céu se abriu e a água caiu. O Senhor possa hoje, em nome do Senhor Jesus, pelo poder do Espírito Santo, soprar sobre essa terra a graça da chuva, para que nós possamos, Senhor, usufruir dessa graça. Nós sabemos das nossas faltas, nós sabemos das faltas do mundo, nós sabemos, Senhor Deus, que a culpa é do ser humano, mas o Senhor que perdoa as culpas, pode perdoar as nossas culpas e ouvir a nossa oração, ouvir o clamor nessa fazenda, ouvir o clamor dos seus filhos, Senhor, e abençoar para que a chuva caia, Senhor, para que a graça de Deus seja perene aqui sobre nós, e nós possamos proclamar para o mundo que nós temos um Deus Todo-Poderoso que pode fazer a obra. Senhor, aqui está o seu povo, Jesus. Lança, Senhor Deus, pela fé desse povo, a graça da chuva nesse lugar. Ora baixandarei candaralabashiri candaralabadari. Kiria andaralabashiri. Senhor, nós clamamos porque temos fé, acreditamos, Senhor, que a graça, que as comportas do céu podem ser abertas nesse lugar, e o Senhor pode, Senhor Deus, fazer chover sobre nós. Oh, glória a Ti, Senhor. Bendito seja, Senhor. Louvado seja pela chuva que está vindo, Jesus. Nós já te agradecemos porque cremos, Senhor. E sabemos que o Senhor mandará sobre nós a chuva das bênçãos espiritual, mas também a chuva, Senhor, para molhar essa terra. Muito obrigado, nosso Deus. Oh, glória a Ti, Senhor. Muito obrigado. Amém, Senhor. Quem crê que a chuva está vindo, levanta a mão. Amém. Pelo poder de nosso Senhor Jesus Cristo, eu creio, Jesus, que a chuva virá sobre nós. Amém? Abra sua Bíblia aí em João, capítulo 15. Quando a irmã falou para nós orar para chover, quando a irmã falou para nós orarmos para chover, eu senti que era de Deus. E nós temos que obedecer quando Deus manda. Amém? João capítulo 15, versículo 1 e seguintes. Evangelho de São João, capítulo 15, versículo 1 e seguintes. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Vamos ler junto? Eu sou a videira verdadeira. Meu pai é o agricultor. Todo ramo que não der fruto em mim, ele o cortará, e podará todo que der fruto, para que produza mais fruto. Vós estáis puros pela palavra que vos tenho anunciado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. O ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer as videiras. Assim também vós não podeis tampouco dar fruto, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém permanecer, será lançado fora como ramo. Ele secará, e hão de ajuntá-lo e lançá-lo ao fogo, e queimado. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerdes em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, para que deis muito fruto, e vos torneis meus discípulos. Glória a vós, Senhor. A palavra de Deus é viva e eficaz. Quando essa palavra veio no coração do irmão, da videira verdadeira, que
que o pai é o agricultor, que o pai é a videira, Jesus é a videira e nós somos os ramos. Ele espera de nós os frutos. Mas tem uma palavrinha-chave aí para que esses frutos aconteçam na vida dos outros. E que é a palavrinha-chave, vocês sabem discernir, ela foi repetida várias vezes. Permanecer. 7 vezes? 7 vezes na palavra de Deus é um número muito complexo. 7 sacramentos, 7 dias da semana, 7 dias da criação. Então, 7 dons do Espírito Santo. É preciso permanecer na palavra. Quando a gente estava sentado ali almoçando, eu almocei várias vezes, que todas as vezes que eu vejo galinhado com tutu, eu lembro da minha menina, então eu almoço para mim e para ela. Ela é apaixonada. Eu estou fortinho porque ela, e ainda mais que ela está grávida, né, a minha menina, então ela sempre fala, só não vai fazer que tutu, mas é galinhada, não. E modéstia à parte, eu sou bom no tutu. Tutu fica gostoso mesmo. Mas gasta quase um caminhão de banha de porco. Jesus amado. Gente, esse permanecer em Deus é deixar cultivar em nós, cada dia que nós buscamos ser de Deus, deixar que Ele permaneça, cultive no nosso coração. Estava conversando com ela lá sentado, né? E falando, ela tem um testemunho muito bonito de vida, louvado seja Deus, já foi curada, libertada, o inimigo não deixa ela em paz, mas ela está aí firme e forte, né? Nós estávamos conversando. Então, todo mundo aqui, se vocês for olhar e começar a contar testemunho, tem milagres. Esse daqui, por exemplo, esses dias, esteve lá em Barretos, fazendo corte de quais? 35 centímetros? 25 centímetros, para fazer cirurgia na coluna. Já estava travando. E está aí cantando. Pula aí, não pula não, porque se você pular daquele tamanho lá, fura o chão, né? Estava travado, né? Então, Deus abriu as portas, foi lá, fez a cirurgia, e louvado seja Deus. Já está aí de novo. Permanecer em Deus, cultivar. A árvore não dá fruto para ela mesma. Já prestou atenção? A árvore, quando ela dá fruto, é para alimentar as pessoas que estão em volta. É para o próximo. Assim nós somos chamados. Quando nós permanecemos em Deus, cultivamos Deus no nosso coração, quem vai saborear Deus em nós é a pessoa do lado. É a pessoa que tem que dar testemunho de nós. Não, você é de Deus. Não é eu ficar me gabando, falando, joga a biblinha debaixo do braço, está pronto. Não. É as pessoas que estão do lado que vão descobrir se nós somos de Deus. É eles que vão dar testemunho de nós. Isso é fruto que permaneça. E que frutos são esses? Gálatas fala desses frutos. Vai falar desses frutos do Espírito Santo em nós. É os frutos que fazem a diferença em nossa vida. Eu, por exemplo, eu achava que eu precisava de Deus no meu casamento. Nos primeiros 3 anos foi difícil permanecer casado. Aí eu pensei assim, gente, mas eu tenho que ir para a igreja para ver se essa mulher muda. Que misericórdia, uma mulher difícil. E aí eu fui. E estou lá até hoje. E quem está sendo mudado? Eu. E você pode perguntar para ela, longe de mim, perto de mim. Ela fala que não tem esposo mais gostoso do que eu. Depois de 30 anos de casado. Por quê? Porque a gente permanece em Deus. Quando eu fui lá buscar no nosso relacionamento Deus, eu fui lá para Deus mudar ela, que eu era bonitão, 19 anos atrás, 30 anos atrás, né? Eu não tinha essa barriga de tanquinho, era retinho assim. Aí, né, a gente era na época daquelas calças da boca larga, cabelão. Eu era bonitão na época, 20 anos. Misericórdia. Eu fico olhando esses meninos aí, ó. Tem uns que é mais ou menos, outros é mais feio, outros é mais feio ainda. Mas eu era bonito na época, então fazia diferença. E eu fui lá para Deus mudar a minha esposa, para colocar no coração dela para largar de ser ciumenta. Que eu podia ter minha vidinha de casado, que eu podia ir para os lugares, ela ficava em casa, né? Igual o Josimar. O Josimar também, depois é que ele falou, depois de 35 anos que ele falou, não, se não couber meus netos, não vou não, se não couber minha esposa, eu não vou. Ele achou bom do homem carregar a foto na carteira, né? Hoje em dia nós é mais moderno, nós carregamos no celular, né?
Então, eu tenho no meu celular foto da família inteira e todo mundo. Estou muito moderno, misericórdia dessa modernidade. Mas permanecer em Deus é para que possamos dar frutos de Deus para as pessoas. E nós vamos falar daqui um pouquinho das podas, para que possamos dar mais frutos ainda. Você, quando poda uma árvore, ela sente dor. E sente dor também a gente quando é podado alguma coisa do pecado em nossa vida. Mas é para quê? Para o nosso bem. Às vezes nós não entendemos, mas é para que produzamos mais frutos ainda. Amado, permanecer em Deus, cultivar Deus no nosso coração, deixar que o Espírito Santo flua através do nosso jeito de ser, isso aí não é fácil, não. Sozinho a gente não consegue. A gente tem que adestrar nosso jeito de ser. Adestrar nós para levantar de madrugada, dobrar o joelho no chão, ouvir Deus falando através da palavra, sentir Deus falando através do irmão quando ele vem pedir oração, quando ele quer pedir um conselho. Aí, se a gente não tiver adestrado, a gente não vai saber o que ele precisa. É por isso que a gente tem que cultivar Deus no coração, buscar ler a palavra de Deus todos os dias, rezar o terço, mas meditando, não rezar igual papagaio, falando à torta e à direita, buscar compreender, contemplar os mistérios. O terço foi feito pelos monges numa época em que o povo não tinha leitura. Então era passado para as pessoas, para os filhos, desde o nascimento até a glorificação, ressurreição de Jesus, através dos terços. Cada mistério se contemplava, e ali Nossa Senhora junto. E a gente vai se perdendo essa graça. Hoje nós vivemos em outros tempos, né, irmão? A gente vinha falando. Nós, por exemplo, sente saudade da mata fechada, grande. Hoje em dia, as crianças não vão ver mais essa graça. Vai ser dessa sequidão para pior. Nós estávamos falando da seca, exatamente. Eles abrem um poço artesiano aqui, vai secando mina para tudo quanto é lado. Então vai ter uma época em que nós temos dinheiro para comprar e não vai ter as coisas de comprar. Por causa da ambição. Então a gente tem que parar e prestar atenção o que nós estamos fazendo para cultivar Deus em nosso coração, em nossa vida. E quando Deus dá essa palavra da videira, Ele traz para junto de nós a natureza. Ele falava das pessoas que conheciam o que é videira. Videira é aquele pé de uva, né? Então os judeus tinham muito isso, cultivavam muito isso. O judeu gosta do vinho. Então, ele sabia que chega uma época que pode que fica só que as galhas lá ficam feio com força, mas é naquela hora que ela está buscando força, a seiva, lá no fundo da terra, para suportar. E na época certa começa a vir os brotos e os frutos. Isso é a poda que nós vamos fazer em nós. Sair lá da nossa casa, do convívio de lá, e estar aqui. No princípio, dói demais até nós compreender, sair do convívio da família, dos amigos. É Deus que está nos podando para que nós começamos a produzir frutos de obediência. E o inimigo tem estado à volta aí, não quer deixar ninguém fazer a vontade de Deus. O inimigo é tinhoso. Ele quer ferir cada vez mais, para que os frutos não aconteçam. E nós vimos aí na palavra que quando o galho não dá fruto, o que acontece? É cortado e lançado ao fogo. E esse fogo pode ser espiritual lá dentro do nosso coração. Nós nos culpamos, nós nos condenamos. Primeiro, a morte espiritual vem dentro de nós quando nós saímos da graça de Deus. Vamos ficar em pé um pouquinho. Abraça teu corpo. Respira tranquilo. Senhor Jesus, que nesta tarde eu consiga sobreviver às podas do sono, que eu seja restaurado pela graça do Teu Espírito Santo. Aviva em mim, Jesus, para que eu consiga produzir frutos na medida da Tua graça. E como foi proclamado de manhã,
Derrama, Senhor, a graça do Teu Espírito Santo na minha vida, que eu consiga sentir a Tua presença agindo no meu coração. Levanta as mãos bem alto. Obrigado, Senhor Jesus, por me manter aqui e renovar as minhas esperanças, aceitar as podas que o Senhor tem feito. E pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo, eu sobrevivi. Eu estou aqui, Senhor, e as Tuas bênçãos estão sendo derramadas agora na minha vida. E dá uma salva de palmas bem forte para Jesus, tomando posse desse início de oração, desse início de colocação, porque Deus está nos sustentando aqui. Sabe, quando a gente reuniu ali para tomar café, é colocado muitas coisas, né? Quem está aqui na fazendinha, quem está na clínica, né? Não sei se pode ser chamado de fazendinha. É muitos detalhes, que senão vem os castigos depois. E normalmente chama a atenção de um e outro, e chamar a atenção no meio dos outros fica ruim, né? Que a gente fica machucado, magoado. Então vamos pedir o sangue de Jesus, que através destas podas, nós não leve pelo lado pessoal, nós não queremos vingança, mas nós acolhemos para o nosso crescimento espiritual, para a nossa obediência a Deus. Amados, nós temos muito que aprender. Eu vejo muitos jovens aqui, e jovem é cheio de querer, né? Jovem é cheio de força de vontade, e quando começa a cantar animada, aí é que se acha bom. Mas às vezes, você já viveu muitas coisas, que eu, com meus 50 e tantos anos, não vivi ainda. Então, se Deus nos permanece aqui, vamos aprender a ouvir o Espírito Santo falando. Fecha teus olhos, vamos pedir a Jesus que lave com o sangue precioso todo resquício de mágoa, de ressentimento, de culpa, de quando alguém falou conosco e nós tomamos aquilo no pessoal, que o inimigo tem encontrado brechas aí para destruir os frutos do Espírito Santo. O inimigo não quer deixar que esses frutos permaneçam na nossa vida. E na maioria das vezes ele faz com que eles caiam, que eles sejam temporões. Mas hoje, pelo sangue de Jesus, fala: eu creio, Senhor, que o Teu sangue tem poder de me libertar de toda artimanha de Satanás. Por isso agora, no Seu nome, eu expulso da minha vida daquilo que ficou agarrado no meu coração e que não faz parte da Tua poda, mas que o inimigo tem lançado sobre mim. Em nome de Jesus, saia agora da minha mente, do meu coração. É as brechas que Satanás tem tentado me colocar no chão, me machucar. Mas em nome de Jesus, eu assumo a cura física e espiritual, para que eu consiga dar frutos de santidade, frutos da graça de Deus, para que eu consiga, Senhor, alimentar as pessoas com o jeito de Deus que há na minha vida. Obrigada, Senhor Jesus. Amém, Senhor Jesus. E dá uma salva de palmas bem forte, porque enquanto nós colocávamos, pode se assentar, enquanto nós colocávamos essas colocações, que pessoas que chamam a nossa atenção e fere, às vezes também ao inimigo, pegando palavras e levando ao nosso ouvido e distorcendo. E nós começamos a enxergar as coisas de outro modo. Aí nós que achávamos que já estava bom, que suportava as dificuldades, suportava as podas, aguentávamos por nós mesmos. Achávamos que estava pronto. E de repente vem uma coisa dessa e nós temos que começar tudo de novo. Mas em nome de Jesus, quando a gente permite que Jesus seja essa videira e que permanecendo nele, nós vamos vencer as tribulações. Amado, amada em Deus, toma posse desse permanecer em Deus e de começar a dar frutos, para que o vosso fruto permaneça, para que sejais alegrias de Deus. Deus se alegra com esses frutos na nossa vida, e a nossa alma também se alegra. Quando o irmão divino falou
daquele vazio, não sei se foi ele ou se foi o Josimar, daquele imenso Josimar, daquele imenso vazio que carregávamos na nossa alma e que só Deus, no seu tamanho, pode preencher. O inimigo tem feito isso em muito de nós e nós não percebemos. Nós somos cegos, surdos e mudos. E hoje o Senhor quer recuperar isso em nós. Recuperar em nós a visão espiritual para que creiamos que Deus age em nós. E para que os frutos permaneçam em nossa vida. E eu digo que às vezes a gente não alimenta, né? Uma árvore não alimenta do seu próprio fruto. Mas aí veio aquela conversa nossa. A gente não veio trazer, a gente vem buscar. E quando a gente alimenta alguém com a graça de Deus, esse amor é multiplicado. É a única coisa que não diminui. É a graça de Deus. Quando você partilha ela com alguém, com o seu familiar, ela cresce, ela dobra de tamanho. Então é isso que Deus quer fazer conosco. Que a nossa vida esteja sentido em cima dessa terra. Que os nossos sonhos, os nossos projetos, quem de nós, né? Às vezes perdemos o rumo da nossa vida. Mas se permanecermos em Deus, Ele aí é fiel para plantar em nós as coisas do alto. E nós não vamos desistir. Quem aqui tem planos de vida, levanta a mão bem alto. Depois que sair daqui, vai fazer isso, vai recuperar o tempo perdido. Levanta mais alto ainda. Deus segurou sua mão agora. Segura a bênção para você. Não deixa passar batido, não. Eu fico olhando, né? Jesus, quando passava assim, uma multidão de um lado, outra multidão do outro, e uns recebiam milagres, outros só via Jesus passar. Não, segura a bênção para você. Que os seus planos, as suas metas, em Cristo Jesus, sejam os frutos que Ele tem para te dar. Não desanima, não. Segura na mão de Deus. Vamos cantar um pedacinho daquele canto assim. Se as águas do mar da vida quiserem te afogar, segura na mão de Deus e vai. Vamos cantar com ele? Vamos ficar de pé. Desta vida quiserem te afogar, segura na mão de Deus e vai. Segura bem forte. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus. Pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás. Segura na mão de Deus e vai. Se a jornada é pesada e te cansas da caminhada, segura firme na mão de Deus. Não deixa cair das mãos de Deus, não. Permaneça firme nas mãos do Senhor, para que os nossos planos, olhe os conselhos do Senhor, confiando e confessando. Quer ser vencedor? Segura na mão de Deus e vai. Bem alto, forte. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás. Segura na mão de Deus e vai. Quer ser vencedor? Você lembra do refrão? Orando, jejuando, confiando e confessando.
Nós temos metas para chegar aos céus. Enquanto Deus der força para nós caminhar, segura na mão de Deus, para que os nossos projetos, os nossos frutos se vinguem em nossa vida, para que sejam frutos saborosos. Jesus certa vez chegou perto de uma figueira e olhou com fome, caçando frutos naquela figueira e não encontrou. E ele fez o quê? Amaldiçoou. Foi seca, como naquele versículo. Foi cortado e jogado no fogo. Amados, você quer ser vencedor? Você quer sair daqui um dia cheio da graça de Deus? Segura que os nossos projetos... Eu, há 30 anos atrás, fiz esse projeto. Descobri o amor de Deus. Segurei nas mãos dele. E nós estamos casados, somos avós, um par de vezes, e não troco minha velhinha por nada, por nenhuma outra. O que Deus uniu, com a graça de Deus, sendo sustentado. Você que está pensando em desistir da caminhada, desistir da sua esposa, desistir dos seus filhos. Às vezes seu filho já não tem mais, nem olha para você e fala: que exemplo de pai você foi para mim? De cachaceiro? De prostituinte? E agora? Agora é hora de reverter a situação. Orando, jejuando, confiando e confessando. Isso é permanecer em Deus. É deixar que Deus colha de nós os frutos do Espírito Santo. Aí seremos mais que vencedores. Tem decepcionado sua mãe? Tem machucado seu pai com o seu jeito de ser? Você que é criado pela avó? Quer ser exemplo de Deus para as pessoas que estão do seu lado? Segura nas mãos de Deus e vai. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Senhor seja louvado. Agora, para que a graça não caia por terra, dê uma salva de palmas bem forte para Jesus e segura nas mãos de Deus, porque Deus não vai nos abandonar nos momentos difíceis da nossa caminhada. Amém? Diga obrigado, Jesus, por este momento de oração. Eu sei que o Senhor tem muito mais coisas a modelar minha vida, a restaurar minhas forças. Amém, Senhor Jesus. Pode se sentar, gente. Vamos retomar só rapidinho essa passagem. O Senhor diz aqui no começo: eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor. Todo aquele que não der fruto em mim, ele o cortará. De quem que ele está falando? De nós, não é? Nós temos que estar enxertado em Jesus. Enxertado. Vocês conhecem enxerto, né? Conhece ou não? A maioria conhece enxerto. Você não conhece, não? Enxerto, você pega um galinho de uva, por exemplo, da videira que está falando. Pega um da mesma espessura da outra, de outra uva, de outra marca, né? Não é bem marca que diz, mas de outra qualidade. Aí você pega, escolhe aquele broto, corta ele um tanto assim, abre nele, faz uma fendinha certinha na outra, encaixa nele, enfaixa com plástico e deixa, ele se funde um no outro e aí cresce uma videira enxertada. E aí se ela é azeda, você põe uma doce, a outra vai ficar doce. Aí quando nós estamos enxertados em Jesus, nós ficamos mais doces. Amém? Em Romanos capítulo 11, ele fala que nós, que é videira, amarga, azeda, enxertada em Jesus, nós nos tornamos videiras doces. Amém? Então, quando o Senhor fala para nós aqui, aí ele diz que nós temos que estar na videira, mas ele diz também que nós vamos ser podados. E por que Deus está falando dessa poda, gente? É o que conserta.
falando propriamente, Jesus ele usa, como ele disse, ele usa daquilo que era a plantação da época, né, para que eles entendessem. A uva, se você pegar ela e não podar na época certa, ela não produz. Eu estou com um pezinho lá em casa plantado, nós podamos ele na época certa e ele ficou lá, eu falei, morreu. Secou, ficou aquela varetinha com o trem mais feio. Agora vai lá para você ver. Tem ramo para todo lado. Já está tendo que tirar os brotinhos, porque senão vai sugando. Então é assim que Deus quer fazer com você e comigo. Pega nós, pedra bruta, e vai lapidando. Lapidando devagarzinho, a maneira que nós vamos deixando acontecer. Se eu e você não quiser, não buscar em Deus para essa graça acontecer, nunca vai acontecer conosco, nunca. Mas o dia que nós decidimos estar nessa videira, que é Jesus Cristo, e deixar que as portas, e vai vir muitas, além daqui, se você, que nem diz em Eclesiastes, se você decidiu seguir a Deus, prepara o seu coração para as provações, porque o ouro e a prata se prova no fogo, mas é na paciência que se prova o filho amado de Deus, diz Eclesiástico, né? Capítulo 2. Então, o Senhor está falando isso para mim e para você hoje, através dessa leitura. Se vem poda, vem. Mas é na poda, é nas lutas que nós vamos vencer o mal que muitas vezes quer nos derrubar. Amém? Amém? Então, quando vir as podas, não vamos ter raiva do irmão. Porque, às vezes, o inimigo usa de um irmão para te falar uma coisa que te derruba. E aí, se eu e você não tem discernimento para entender, nós ficamos com raiva do irmão. E aí ele acha bom, ele vai sentar e bater pau. Aquele lá vai ficar com raiva daquele, aquele vai ficar com raiva daquele, e daqui a um pouco vai ter uma treta, e daqui a um pouco eu vou embora desse lugar, e daqui a um pouco eu não vou mais na comunidade, e daqui a um pouco eu não gosto mais do fulano, não gosto do coordenador, não gosto daquele padre, e aí só vai desencadeando. Então nós precisamos ter olho no coração, que é um dom chamado discernir. Eu tenho que discernir o que é de Deus e o que não é de Deus. Às vezes é uma coisa bonita. Um dia o Padre Léo, o finado Padre Léo, não sei se vocês conheceram o Padre Léo, o finado Padre Léo, ele diz assim, eu estava no Rio Grande do Sul e ia pregar um encontro em São Paulo. Estava em oração diante do Santíssimo pelo encontro, já era média de umas 8 da noite, ele ia começar a dirigir lá para meia-noite, 1h, para chegar lá na Cachoeira Paulista. De repente, diante do Santíssimo veio no coração dele, você tem que passar a noite em adoração, para amanhã você ter êxito na sua pregação. E aquilo não soa gostoso no coração, não, porque o que não vem de Deus não soa gostoso no nosso coração, amém? E diz ele que, de repente, ele abriu os olhos e olhou para o Senhor e falou, Senhor, não é o Senhor que está falando comigo, não, hein? Não é o Senhor. Porque se eu ficar a noite inteira, sair daqui, na madrugadinha, já amanhecendo o dia, dirigir até lá, eu vou dar sono, é perigoso. Então não é o Senhor. Falou, sai fora daqui. Né? E a gente vê isso, Atos dos Apóstolos também, quando aquela menina que andava atrás de Paulo e Silas, e dizendo, esses são homens de Deus, que veio trazer a palavra do Senhor, né? Uns homens, e de repente, Paulo olha para ela e fala, sai dela, seu feioso. E o espírito caiu fora. Inclusive eles foram presos por causa disso, né? Atos dos Apóstolos 16. Porque falou a verdade. Então, nós precisamos estar em Deus, discernir o que é de Deus, para que nós não deixamos o inimigo nos enganar. A palavra diz, ninguém vos engane. Então, quando o Senhor nos traz essa palavra dizendo que Ele nos poda, nós temos que prestar atenção. A poda vem para o crescimento. E nós vamos crescer a partir da humildade do nosso coração, de muitas vezes parar diante da poda e falar, opa, isso aqui é para mim melhorar. Porque senão não adianta, não é, irmão? Concorda comigo, gente? Tem que concordar com a palavra, viu? Amém? Aí continua aqui, ó. E eu gosto muito, gente, desse verso. Olha que beleza, versos 4. Permanecei. Vamos, gente.
Amém? Amém. Permanecei em... Então, gente, e aí ele está... Se não permanecer em mim, eu também não posso permanecer em vós. Não é assim que a palavra está dizendo? Então, a permanência nossa em Jesus, às vezes a gente fica caçando meios, né, de permanecer no Senhor. Como nós vamos permanecer em Jesus? Aí eu vou virar santo, né? Nós temos a graça de ser dirigido à santidade, mas nós não somos santos, nós somos ser humano. Nós não somos anjo, não é? Nós somos ser humano, cheio de defeitos, cheio de pequenez, mas se nós permanecermos na graça de Deus, no poder de Deus, naquilo que Deus nos chama, você pode ter certeza, Ele vai nos conduzir e Ele vai permanecer em nós. Agora, cada vez que nós nos afastamos de Deus, a graça de Deus se afasta de nós. Podemos olhar o Antigo Testamento, né? Deus caminha com seu povo, e que lindo, que beleza. O povo desobedece a Deus, cai. E aí vem todo tipo de miséria, de dor, de enfermidade. De repente, Deus suscita um profeta no meio deles, e eles ouvem a palavra, voltam-se para Deus, e a graça acontece. E no meio de 200 homens, vence 10 mil, 20 mil, porque Deus está com eles. Você quer vencer? Quer vencer? Então, permanece no Senhor. O nosso vencer depende da nossa permanência no Senhor. Pega o versículo 6. Vamos lá. Misericórdia, né? Se alguém não permanecer em mim, o que vai acontecer? Gente, olha, é para nós que Deus está falando. Se nós não permanecermos no Senhor, nós não vamos servir para nada. Vai jogar nós no fogo e queimar e acabou. Não é? Vocês querem ir para o fogo? Nem eu. Nem eu. A palavra diz para nós, lá em Mateus 25, né? Quando a gente vê lá falando do final dos tempos. Você já prestou atenção lá? Quando o Senhor fala, o Senhor virá e vai separar um dos outros, botará uns à sua direita e outros à sua esquerda. Vocês já viram? Pois é. E aí ele vai falar assim, os que tiver à minha direita, eu vou chamar, vinde a mim, amados do meu Pai, para o reino que foi preparado para vós desde o começo do mundo. Mas os que estiverem à esquerda, ele vai dizer, afastai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, viver com o demônio e seus anjos. E lá, o fogo não se apaga e o verme não morre. Cruz credo num lugar desse, né? Então é isso que ele está falando aqui, vai ser lançado fora, vai ser queimado. E quando estiver lá, não tem mais volta, né? Você já viu no rico e Lázaro? No Evangelho? O rico e Lázaro, o rico e o mendigo, né, Lázaro? Um está lá no seio de Abraão, o outro está queimando no fogo do inferno e fala, manda ele vir aqui, Senhor, colocar pelo menos o dedo. Colocar pelo menos o dedo na minha língua para me melhorar. E o que acontece? O Senhor falou uma distância muito grande daqui lá e de lá aqui. Então, se nós não permanecermos no Senhor, nós corremos o risco de estar com a Bíblia na mão, de estar falando de Deus, de estar ali sentado ouvindo e nos perder. E não é isso que o Senhor quer. Mas aí, a graça de Deus é maravilhosa. O ensinamento do Senhor é maravilhoso. E Ele não quer perder nenhum de nós, por isso Ele traz para nós essas palavras. Nós sabemos o que Deus quer de nós. Botarmos em prática. Amém? Feche os seus olhos um minutinho. Não dorme não, viu? Só para fechar. Porque depois do almoço você não dá nada para dormir, né?
Feche seus olhos um minutinho. E é em nome do Senhor Jesus, pelo poder do seu Espírito, que nós vamos estender as nossas mãos pecadoras, mas que clamam as bênçãos de Deus. Que hoje, a partir desse pequeno encontro, que hoje, diante da boca de Deus que nos fala pela palavra, o Senhor esteja visitando a nossa mentalidade, nosso consciente, para estarmos certos daquilo que queremos e vivemos. O nosso inconsciente, para que a luz de Deus entre nas áreas que anda obscura na nossa mente, ilumine cada local. Quantas vezes as áreas mentais de cada um de nós estão cheias de telhas de aranha, lixo, pouca luz. Mas nós pedimos agora que a luz do Espírito Santo de Deus, que cura aonde nós não podemos ir, possa entrar agora na sua, na minha, na nossa mente, e ir no nosso inconsciente, nesse corredor mental, que muitas vezes guarda tantas coisas, e libertar-nos de todas essas prisões colocadas, para que nós possamos produzir os frutos que dão vida. Colocamos também diante do Senhor agora o nosso inconsciente, o nosso subconsciente, onde, como um caldeirão, uma panela de pressão, nós vamos jogando desde lá da nossa existência todas as coisas que nos decepcionam, todas as coisas que muitas vezes nos tiram a graça, que muitas vezes nós achamos que está tudo bem e não está, e nós guardamos dentro do nosso peito, dentro da nossa mente. Que o Senhor agora, no poder do Espírito Santo, possa ir lavando, limpando, iluminando todas as áreas da nossa mente, para que daqui para frente nós permaneçamos na videira, livre de todas as amarras colocadas pelo mundo e pelo mal. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo poder santo de Deus derramado sobre a vida de cada um dos seus filhos. E eu creio, Deus amado e todo-poderoso, que há transformação grandiosa aqui nesse lugar hoje, pelo poder do Espírito Santo. Louvado seja, Senhor. Bendito seja o seu santo e glorioso nome. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Olha para o seu irmão que está aí do seu lado e diz para ele: permaneça no Senhor. Permaneça no Senhor, irmão, e Ele permanecerá em vós. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.